Olá, estamos de volta com o nosso evento Inovação em Saúde Paraná. Eu sou o Marcos Fernandes, sou jornalista, sou professor universitário na Unicentro, no Paraná, que é uma das 7 universidades que compõem a Universidade Virtual do Paraná, a UVPR. Hoje, nesse episódio, nós nos encontramos novamente com a doutora Lucilene Paes, da Secretaria de Saúde do município de Florianópolis, e conversa conosco sobre teleatendimento em enfermagem. Esta é a segunda parte da conversa. Se vocês voltarem um pouquinho lá no site, vocês verão o primeiro link. Peço que compartilhem tanto o primeiro quanto o segundo, porque rendeu tanto a primeira conversa que estamos de novo aqui. Então, doutora, antes de passarmos a primeira pergunta, eu peço que a senhora se apresente rapidamente, para quem não nos viu no primeiro episódio, e conte um pouquinho do seu dia a dia, dessas semelhanças e mudanças do antes do Covid e agora durante. Então, tá. Então, boa tarde a todos, né? Então, é uma satisfação estar aqui novamente e poder conversar um pouquinho sobre essa nossa experiência, que tem sido bastante gratificante. Como o Márcio já colocou, né, Márcio, eu sou a Lucilene, eu sou enfermeira de família e comunidade, e atualmente trabalho na Secretaria Municipal de Florianópolis. Então, a nossa vida enquanto profissional de saúde antes Covid e depois Covid, assim, não só como profissional de saúde, mas ela mudou muito, né, a gente precisou fazer grandes transformações no nosso processo de trabalho, na nossa forma de cuidado, e na forma como a gente estrutura os nossos serviços, né? Então, tem sido bastante desafiador, né? Porque a gente tem tido que aprender novas formas de cuidado e aprender, nos desafiar, na verdade, né? Com a tecnologia, né? Com as novas habilidades de comunicação. Então, tem sido bastante desafiador e a gente tem percebido que é algo que vai permanecer por algum tempo, e algumas coisas que a gente instituiu neste momento da nossa vida do Covid, a gente espera que permaneçam depois, né, que foram algumas coisas que mudaram muito, umas coisas positivas, que têm nos ajudado, assim, então a gente gostaria muito que, a gente espera que permaneça. Exatamente, a minha primeira pergunta tem relação com isso, né? Hoje o teleatendimento em enfermagem não está restrito, mas ele é essencialmente para casos de Covid, porque é o que mais nos apavora, não sei se é a palavra correta, mas vamos usar. Uhum. Passando isso, voltando a uma certa normalidade, mesmo agora, nesse momento de transição em que ainda não temos vacina, e especialmente depois da vacina, é possível e desejável manter, aprimorar esse processo, esse sistema para outros segmentos da saúde? Márcio, eu acho que é totalmente viável e a gente vai precisar lutar um pouco por isso, assim, né? A gente percebe que as equipes de saúde, né, e os profissionais, eles têm se sentido muito bem com a teleconsulta, né, porque eles têm conseguido dar um olhar que, às vezes, na correria do dia a dia, eles não conseguiam ter, um olhar um pouco mais diferenciado. Eles têm conseguido se dedicar um pouco mais, assim, àquele momento, né, daquele atendimento. Então, a gente espera que efetivamente isso permaneça. É claro que a gente tem que lembrar que a teleconsulta, ela não tem por ideia substituir uma consulta presencial, né? Mas eu acho que a gente precisa lutar para que ela permaneça depois como uma outra forma, uma outra possibilidade. Porque antes de tudo isso, antes da gente ter que imediatamente pensar numa teleconsulta, muitas vezes a gente tinha muita dificuldade de fazer alguns atendimentos, porque às vezes as pessoas não podiam vir ao centro de saúde em algum horário específico por conta do trabalho. Às vezes a gente não conseguia fazer aquele atendimento naquele horário. Por exemplo, eu tenho um idoso em casa que é acamado, mas eu só consigo fazer visita domiciliar na quinta-feira à tarde, e o familiar que cuida só está de manhã, né? Então, a gente não... Essas coisas, eu acho que depois facilita muito, né? Porque eu consigo programar, eu não preciso ir até lá, eu consigo... E aí, então, isso depois, se isso permanecer, vai nos ajudar muito. Então, a gente espera que isso permaneça mesmo, porque vai ser uma outra forma de cuidado que vai complementar, né, os atendimentos presenciais. A gente não quer que isso seja substituído, mas a gente quer que seja um instrumento que possa complementar.
Ainda dentro dessa ideia de manutenção, de reforço, né, de expansão, é o caso de já se pensar, por exemplo, aí, né, focando um pouquinho no mundo universitário, né, que Sim. forma os alunos da enfermagem, é possível se pensar, é desejável se pensar em uma disciplina já sobre isso, nas grades, sobre teleatendimento? Ou ainda é muito cedo? Enfim, qual que é a sua visão? Mas, assim, eu acho que a gente precisa começar a pensar sobre isso, né? E até antes disso, a gente precisa pensar em uma coisa que se chama habilidade de comunicação, que é algo que não se tem muito na formação, né? Falando assim, um pouquinho da enfermagem, né? A gente tem o tema debatido muito superficialmente, né? E aí, quando a gente se forma e vai, né, para o atendimento, a gente tem muita dificuldade de comunicação, assim, de efetivamente de conseguir entender o que a pessoa precisa e de se fazer ser entendido, né? Então, e aí durante o teleatendimento, a gente precisa muito mais dessa habilidade. E a gente tem aqui em Florianópolis, a gente tem um programa de residência multiprofissional, né, e a gente tem enfermeiros. Inclusive, na semana passada, a gente fez uma aula sobre isso, e uma das demandas que eles trouxeram foi justamente isso, assim, a dificuldade que se tem de estabelecer uma comunicação durante a teleconsulta, né? Então, de não saber como fazer e tal. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, sobre essas habilidades de comunicação na consulta, sobre a teleconsulta em si, né? Como que a gente vai fazer esse atendimento, né? Porque a consulta, ela vai, assim, seguindo uma regra geral, ela vai seguir, né, um padrão, mas a gente tem outras questões envolvidas ali, né? E a gente precisa aprender a trabalhar com isso. Então, acho que sim, a gente precisa começar a pensar nisso, começar a trabalhar isso na formação, né? E aí eu já queria, assim, até compartilhar também que aqui em Florianópolis a gente tem uma outra, a gente tem o PBI, né, que a gente grava algumas consultas, né, a gente grava consultas para depois conversar um pouco sobre as habilidades de comunicação. Então, é um instrumento que ajuda muito, né, a gente a avaliar a nossa consulta, a pensar um pouquinho sobre ela, inclusive a forma como a gente organiza. Talvez a gente tenha que pensar nisso um pouco na formação mesmo, sabe? Muito bom, olha só, então fica aqui expressamente uma recomendação, não é isso? Para coordenadores de curso e professores de curso começarem a pensar nisso, numa eventual disciplina, um workshop, o que quer que seja, né, sobre teleatendimento, e uma segunda recomendação sobre fluxos comunicacionais, né? Sobre as habilidades de comunicação. Isso, fica aí recomendado expressamente. Muito bem. A título de ilustração, para né, cristalizar na cabeça da nossa audiência, de quem nos acompanha, como é que uma pessoa de Florianópolis tem acesso à telechamada? Quer dizer, qual é o caminho que ela percorre? E uma vez tendo o primeiro acompanhamento, se há um feedback dela ou se há uma busca, né, de um feedback de vocês em direção ao paciente, como é que funciona esse ciclo, né? Tá. Então, assim, em geral, como que tem funcionado, né, os nossos atendimentos? As pessoas, a gente tem divulgado muito os nossos contatos. Todas as equipes aqui em Florianópolis têm um celular e um número de WhatsApp, tá? E aí a gente tem feito um trabalho bem intenso de divulgação desses números, tá? Então, a maioria das equipes hoje tem redes sociais, então tem, né, as diferentes redes sociais e divulgam essas informações nas redes sociais. Então, a ideia, a gente sempre orienta que procure a sua equipe pelo WhatsApp. Antes de vir ao centro de saúde, que procure a sua equipe pelo WhatsApp. E aí, as pessoas acessam, então, a equipe e apresentam a demanda, o que precisam, o que tem e como é que é. Então, a pessoa que responde essa mensagem, que às vezes é o médico da equipe, que às vezes é o enfermeiro da equipe, que às vezes é o agente comunitário, que às vezes é um técnico administrativo, enfim, varia muito, assim, de centro de saúde para quem responde, né? Ele vai avaliar isso, e aí tem algumas unidades que fazem o agendamento, né? Tem algumas equipes que já têm uma agenda de teleatendimento, né?
Então, ele programa, ele informa, olha, o médico vai fazer, então, para essa sua demanda, o médico vai fazer, ou a enfermeira vai entrar em contato com você tal horário. Então, eles agendam esse teleatendimento, né? Ou o próprio profissional já avisa, assim, né, ao longo do dia, né, eu vou fazer contato com você mais tarde, tal horário, né, ou eles já respondem as questões, às vezes, pela própria mensagem, assim, né. E o feedback, assim, das pessoas tem sido muito, muito gratificante, assim, no sentido de que as pessoas têm gostado muito, têm se surpreendido, né, assim, de imaginar, elas não se imaginavam que a consulta pudesse ter tamanha qualidade, ou que eles tivessem suas demandas respondidas, né, porque a gente tem tentado trabalhar muito assim também. A gente faz, às vezes, as prescrições, que aqui em Florianópolis a gente tem protocolos de enfermagem que nos respaldam para fazer a prescrição, e aí a gente, às vezes, encaminha a própria prescrição, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, e é uma prescrição eletrônica, então a pessoa não precisa ir lá buscar a prescrição, né, ela já vai na farmácia diretamente, então a gente tem criado todas as alternativas aí, e as pessoas têm se surpreendido, e a gente também tem se surpreendido com as respostas positivas que temos tido da nossa população. Que bom, pela tua fala, tem um ciclo virtuoso e um ciclo de eficiência funcionando super bem, né? Sim. Para a gente encerrar, mudar um pouquinho o rumo aqui, deixar algo mais leve, né? Embora a nossa conversa tenha sido tranquila, alguma situação engraçada ou completamente inesperada, assim, que você ou alguém da sua equipe tenha passado nessas últimas semanas aí durante algum atendimento? Então, a gente sempre passa, né, porque, na verdade, a gente está né, fazendo uma chamada, a gente está dentro da casa das pessoas, e as pessoas estão dentro de casa, as famílias estão em casa, né, então, algumas coisas, assim, que me vêm à cabeça, né, a gente está em consulta, está em atendimento, e é alguma coisa relacionada a alguma infecção sexualmente transmissível, por exemplo, aí a pessoa quer mostrar para a gente, assim, no vídeo chamada, né? Aí a gente tem que orientar, não, calma, não, vamos, né? Não é bem assim, e ela, às vezes, ela insiste, porque ela está tão preocupada com aquilo que ela quer mostrar. Às vezes a gente está em atendimento com criança, né? Uma criança específica, a casa está cheia de crianças, a criança está lá adiante, cai, aí a mãe tem que sair correndo, só um pouquinho que eu vou ter que atender a criança, ou só um pouquinho que eu vou ter que levar a criança no banheiro, só um pouquinho que ela está pedindo tal coisa. Então, assim, são situações da vida das pessoas que a gente entra na casa delas, né? Então, são N coisas que acontecem e a gente acaba tendo que lidar com isso, assim, né? Então, uma habilidade comunicacional extra ali, inesperada. Tipo assim, tem que esperar trocar a criança, aí você espera lá juntar a criança, a pobrezinha que caiu, que tava... Enfim, tem N coisas, assim. Aí, às vezes, você liga para fazer o monitoramento do Covid, né? Aí você vê que a casa tá cheia de gente. Aí tem que dar uma bronca. Aí você tem que falar, olha, né, não pode receber as pessoas. Enfim, então, são as coisas que a gente encontra. Muito bom. Então, fica uma mensagem também para a nossa audiência. Vamos cuidar da intimidade aí, né, para deixar para o momento adequado lá. Bem, Lene, uma mensagem final, né, uma mensagem que reforça todo o trabalho, toda a expertise sua e da equipe, no sentido de que as pessoas compreendam mais e melhor o que tem sido feito e usufruam, claro, desse serviço, né? Assim, Márcio, eu acho que as pessoas precisam defender mais o Sistema Único de Saúde, né, porque hoje a gente vê, né, na atualidade, assim, que o Brasil, ele, apesar de todos os seus problemas, né, de saúde e tudo mais, ele tem conseguido, e aí eu falo, claro, aqui no sul do Brasil, porque a gente sabe que o Brasil, ele é muito grande, tem muitas diferenças, né, mas falando aqui mais do sul do Brasil, que a gente tem conseguido se estruturar, que a gente tem conseguido fazer várias coisas com um pouco de financiamento que a gente tem. Então, que as pessoas defendam o Sistema Único de Saúde mais, por entender o tanto que a gente faz e a importância que ele tem, né, nesse cuidado de saúde, independentemente se você tem plano de saúde ou não, né, porque quando a gente pensa em saúde pública, em saúde coletiva, né,
se o outro não tem acesso, ele também vai me expor, ele também pode me expor, né, se ele não está bem cuidado e tudo mais. Então, a gente precisa ter esse olhar de defender o Sistema Único de Saúde, para que a gente possa cada vez mais qualificar ele e garantir, né, atendimentos de qualidade mesmo. Muito bem, então fica o convite e a mensagem no sentido de defendermos o Sistema Único de Saúde, que, aliás, cada vez mais tem sido reconhecido no mundo inteiro, né, como uma referência, especialmente nesses momentos mais críticos. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua expertise, em compartilhar nestas duas fases da nossa conversa, né, episódio 1 e episódio 2, tudo o que você e o time aí de Florianópolis têm protagonizado e os excelentes resultados que têm conseguido. Muito obrigado, eu agradeço imensamente em meu nome, em nome do comitê organizador do evento Inovação em Saúde Paraná, e convido a todos para que acompanhem os nossos outros episódios, as nossas outras entrevistas, lives, relatos de experiência, enfim, todos os caminhos que o governo do estado tem procurado seguir, tem procurado informar, né, não só a população do Paraná, que a internet ela extrapola isso, como do país. Muito obrigado, fique bem, bom trabalho e proteção sanitária para todo mundo. Até a próxima.